Olá, tudo bem? Eu quero compartilhar com você uma palavra a respeito da bebida. Você já bebeu socialmente? E quando eu digo bebida, eu não estou dizendo suco, água ou refrigerante. Eu estou dizendo vinho, cerveja e afins. Você já tomou socialmente? Já bebeu socialmente? O que pauta a minha vida é a palavra de Deus. O que baliza a minha vida é a palavra de Deus, não é o que as pessoas pensam ou dizem ao meu respeito. Porque o que as pessoas pensam e dizem ao meu respeito muitas vezes não é aquilo que Cristo quer que eu viva, naquilo que Cristo quer que eu manifeste. E lendo a palavra de Deus, eu quero compartilhar com você agora um pouco do meu testemunho, do que eu vivo na minha vida. Entenda muito bem que eu não quero aqui traçar uma regra para a sua vida. Não, eu quero testemunhar daquilo que Cristo está fazendo na minha vida e do que Ele fez na minha vida. Mas Salomão, ele diz no livro de Provérbios, capítulo 23, no versículo 31, não olhe para o vinho quando se mostrar vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No seu fim, morderá como a cobra e como o balisco picará. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas e o teu coração falará perversidade. Ou seja, você vê que quando uma pessoa ela está embriagada, ela passa a olhar para outras pessoas, seja mulher, seja homem. Ele passa a olhar para os outros com olhos diferentes e a sua boca fala perversidade, o seu coração fala maldade. Você pode ver que as piadas mais sujas, as histórias mais cabeludas que nós ouvimos são de pessoas que estão embriagadas ou estão sob efeito do álcool. O que aconteceu na minha vida e por que eu não tomo um cálicezinho de vinho e nem um copinho de cerveja, ainda que pareça ser inocente? Quando eu tinha 17, 18 anos, eu vi que, sem perceber, eu fui enveredando por este caminho. Eu tomava uma latinha de cerveja, daqui a pouco duas, eu já tomava 15, 16 latinhas de cerveja, já não era suficiente, eu precisava de um copinho de uma caipirinha, de um uísque, aí eu fumava um cigarro, e então a minha vida ela foi caminhando para isso. Graças a Deus eu conheci uma mulher sábia que entregou a vida a Jesus quando nós nos casamos, mas esta prática no início do meu casamento quase destruiu o meu casamento. Foi quando eu entendi que eu precisava entregar verdadeiramente a minha vida a Cristo. E que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, então agora era a palavra de Deus. E a minha vida agora então ela passava a ser pautada não pela sociedade, não mais pela influência dos amigos que eu tinha, mas agora pela palavra de Deus, porque o Espírito Santo me convenceu do meu pecado, a justiça de Deus se manifestou na minha vida. E então eu decidi fechar uma porta chamada alcoolismo na minha vida. E pode ter certeza de uma coisa, que quando eu fechei a porta ao alcoolismo na minha vida, outras portas foram fechadas, das palavras torpes, de uma vida de infidelidade, de uma vida promíscua. Todas essas portas foram fechadas quando a porta do álcool ou do alcoolismo foi fechada na minha vida. De lá para cá, então, se passaram 20 anos. E eu não sinto necessidade e nem deixei de viver porque eu não tomei mais um vinhozinho, uma cervejinha e nem deixei ser menos do que eu era. Pelo contrário, agora eu manifesto verdadeiramente o caráter de Cristo. E aí algumas pessoas me dizem, mas por que você não pode tomar um cálice de vinho? A sua religião não permite? Ah, não, porque é careta. Ah, não, porque é alienado. Não, porque eu tenho Cristo e eu manifesto a Cristo. A minha vida ela precisa ser uma vida de testemunho para outras pessoas. E eu entendo que pequenas concessões, elas abrem grandes brechas, assim como pequenas chaves, elas abrem grandes portas. Olha, eu vou te dizer aqui 3 pequenas chaves que abrem portas e que talvez você se identifique com elas. Que são palavras. Uma, é só dessa vez. Não, eu vou tomar só dessa vez. Não, é verdade mesmo, só dessa vez. Só dessa vez eu vou tomar um cálicezinho, uma latinha e pronto. Ou é a última vez. Ou é pouquinho, só um pouquinho, não tem problema. Eu conheço a história de um homem, eu vi, história, modo de dizer, de um homem que cheguei na casa dele uma vez, ele, toma um cálicezinho de vinho, eu falei, não, não quero, obrigado. Ele, não, eu tomo só um cálice de vinho, eu falei, não tem problema, fica à vontade. No outro dia eu fui tomar um café na casa dele, e ele, vai um vinhozinho aí, eu falei, não, 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 obrigado, ele tava com uma caneca de vinho. E pasme você ou não, no outro dia que eu fui lá, ele tava tomando no gargalo. No outro dia, ele adulterou, largou família, esposa e filhos e foi viver com a sua amante. Tudo por isso, iniciando com um cálicezinho de vinho. Então eu sei que algumas portas que eu fechei na minha vida, elas não podem ser reabertas. E pequenas concessões, pequenas chaves, ela abrem porta pequenas chaves ela abrem grandes portas. Então tome muito cuidado,
porque às vezes pequenas concessões podem abrir a porta do alcoolismo, do adultério, da fornicação, da lascívia, do roubo, da mentira e tantas outras portas. Mas esse é o meu testemunho. Se servir para você, compartilhe com outras pessoas. Se não servir para você, não me julgue. Eu vivo Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então as portas que já foram fechadas na minha vida, eu não vou reabri-las, porque atrás dessas portas podem ter caminhos que aos olhos dos homens parecem ser direitos, mas o fim deles são caminhos de morte. Pense nisso. Deus abençoe.